Bom, agora, o que que a física acaba estudando? Bom, vamos começar com a física clássica, tá? A física clássica nós começamos a estudar a mecânica, tá? E é basicamente isso que nós vamos estudar ao longo desse primeiro semestre. Então, a mecânica, basicamente, ela vai estudar o movimento. Num primeiro momento, esse movimento ele vai ser analisado através dos olhos da cinemática. Então, a gente vai conseguir calcular a aceleração, a distância, a velocidade, tudo isso que envolve um determinado movimento. No segundo movimento, a gente parte para a dinâmica. E nessa parte da dinâmica, a gente começa a analisar como é que esse carro, esse automóvel, esse objeto consegue ter tal aceleração. O que que precisa acontecer, por exemplo, a nível de força, para que ele atinja esse seu objetivo? Tá? Então, por exemplo, tudo isso é o que nós vamos ver na mecânica. Além disso, na mecânica, nós também fazemos análises energéticas dos movimentos. Então, nós vamos ter a energia cinética, que está associada à massa e à velocidade. Nós vamos ter a energia potencial gravitacional, que vai estar associada à massa e à altura que esse objeto está situado, localizado. Nós vamos ter a energia potencial elástica, que vai estar associada a uma mola que tem que ela está sendo ou comprimida ou distendida, tá certo? Quando a gente pensa no outro ramo da física, nós temos a termodinâmica. Então a termodinâmica, ela basicamente vai usar o quê? O uso do calor para fazer com que uma máquina térmica passe a, por exemplo, gerar eletricidade, como nós temos aqui em Tubarão, Capivari de Baixo. Nós usamos ali carvão para aquecer uma caldeira e esse vapor aqui faz com que você tenha a produção de eletricidade a partir de um sistema eletromagnético para poder gerar eletricidade, tá certo? Hoje nós temos os automóveis que a partir da queima da gasolina faz com que o pistão se movimente e esse movimento é transmitido através de determinados mecanismos até a roda do carro. Então, a termodinâmica hoje também está muito arraigada dentro do nosso dia a dia. Quem, por exemplo, vai fazer aí e está matriculado no curso de refrigeração e climatização, esse pessoal vai precisar estar com isso aqui na veia para poder entender todos os processos termodinâmicos que eles vão ter presentes no seu dia a dia, na sua rotina de trabalho, tá certo? Bom, a óptica. Quando a gente fala de óptica, a gente fala em entender os fenômenos que acontecem e que, por exemplo, permitem que a gente veja os objetos, tá? Então nós temos, por exemplo, o que acontece quando você está parado na frente de um espelho e vê a sua imagem? Como é que a gente consegue analisar tudo aquilo ali? Por que quando, por exemplo, uma mulher vai até um centro de beleza, centro de estética, perdão, e lá nesse centro de estética ela recebe um espelho, de que modo que ela possa ver melhor os cravos que estão no seu rosto? Por que aquilo ali amplia? Por que quando, por exemplo, eu vou estacionar um carro, eu tenho lá no espelho um espelhozinho pequenininho, bem redondinho, que facilita a minha manobra? Então tudo isso está associado à óptica, entre outros fenômenos. A ondulatória. Poxa, quem nunca viu uma taça se quebrando quando você começa a produzir sons e se esse som é numa frequência adequada, essa taça simplesmente começa a vibrar cada vez mais até que ela se parta. Tá? Então todas essas são situações também voltadas para ondulatória. Hoje em dia, quando a gente para pensar nas telecomunicações, todas aquelas ondas que estão presentes na fibra óptica estão envolvidos ali conceitos associados à ondulatória. Tá? Eletromagnetismo. Nossa, hoje em dia, se não fosse toda essa teoria eletromagnética que foi desenvolvida ao longo dos anos, simplesmente a gente não teria nada eletrônico funcionando dentro dos nossos lares. Tá? Então, o eletromagnetismo hoje em dia, dentro do nosso mundo moderno, não permitiria com que, de repente, você armazenasse tantos dados dentro de um celular, que você tivesse um motor rotacionando para fazer um ventilador funcionar, motor elétrico, uma máquina de lavar, entre outros
entre uma outra infinidade de aplicações possíveis por eletromagnetismo. Telecomunicações vai trabalhar e precisa conhecer muito esses conceitos aqui para o seu dia a dia. E aí nós temos depois a física moderna. Tá? A física moderna, que basicamente teve como um grande marco nessa mudança, né? O Albert Einstein, tá? Entre outros, não foi sozinho, ele também não chegou ali e de tudo dali para frente, eu criei tudo isso, não. Teve toda uma série de cientistas que colaboraram na mesma época para toda essa teoria, né? Mas, por exemplo, a física moderna, entre outros temas, nós temos a teoria da relatividade. E a teoria da relatividade, por exemplo, o paradoxo dos gêmeos. Estão aqui dois gêmeos, um ficou na Terra, o outro pegou uma espaçonave, voou a uma velocidade muito próxima da velocidade da luz, foi e voltou. Quando voltou, o que aconteceu? Essa pessoa que estava aqui na Terra já envelheceu consideravelmente, lembrando que os dois eram gêmeos, né? E essa outra pessoa aqui voltou, tá? E está mais nova do que essa que ficou na Terra. Tá certo? Então, são temas para, de repente, você parar e pensar nesse filme que saiu agora há pouco tempo, né, Intergaláctica, que abrange alguma coisa nesse sentido. Tá? E essa, por exemplo, para quem não acredita, já é uma teoria comprovada cientificamente, tá? Através de relógios atômicos que medem o segundo dividido em milhões de partes. Ok? E aí, quando a gente pensa na física moderna, na parte da teoria quântica, tá? Aí aqui começam toda uma tabela de partículas subatômicas que já se conhece dentro do nosso átomo. Tá? Então, hoje em dia, quando você olha lá na química, nós temos prótons, nós temos nêutrons, nós temos elétrons, mas quando você começa a ver todas essas pequenas partículas aqui, os estudos hoje na teoria quântica já estão muito além de prótons, nêutrons e elétrons. São partículas cada vez menores, tá? Que o ser humano consegue detectar usando, por exemplo, o acelerador de partículas, o CERN, que fica lá na Europa, lá entre alguns países lá, tá? Abaixo da Terra, lá no seu colisor de partículas. Ok? Então, hoje, tudo isso já é tema da física. E aqui, por exemplo, eu tenho um pequeno gráfico daquilo que a física estuda. Tá? E aí, se a gente começa a dar uma olhada, então nós temos o quê? Dentro das suas divisões. Tá? A física teórica experimental, a física pura e aplicada, a moderna, a estatística, a clássica, a nuclear. E dentro de cada uma delas, tá? Você começa a ver diversas outras subdivisões. Então depois, por gentileza, você tem esse arquivo que eu estou encaminhando para você. Dê uma olhadinha nele para você dar uma aprofundada a mais e ver quantos subtítulos nós temos apenas na física. Vamos lembrar que quando a gente estava olhando lá a nossa situação inicial, tá, sobre a ciência, gostaria de lembrar, tá, no início tudo era filosofia. Uma pessoa só pensava sobre tudo isso. Hoje, dentro de cada um desses temas, nós temos diversos subitens. E nós vimos apenas o subitem da física. Tá certo, pessoal? Grande abraço para vocês, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.